A gente vai fazer um vídeo sobre o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro e vários outros atores incríveis. Se você não viu, veja primeiro, antes de qualquer coisa. A gente vai dar spoiler, mas ao mesmo tempo assim, gente, não é como se essa história não fosse conhecida. Não é como se a gente não soubesse o que acontece no filme. Sim. Talvez você não saiba, mas procure saber daí. O que foi? Nada. Eu fui olhar o negócio do filme. Então, é um filme que tá aí, é o nosso competidor ao Oscar. Vamos falar sobre isso. E isso implica que ele é um grande filme. Isso é só... Só pra falar que eu vou ter uma posição mais crítica, talvez, em relação ao filme do que a Flor, mas eu reconheço, antes de qualquer coisa, o valor do filme, a importância e tal e tudo mais. Não, então eu queria te dizer só que se você não viu o filme, veja o filme. Total. Primeiro que o cinema brasileiro é maravilhoso, eu sou suspeita pra falar porque eu faço cinema brasileiro, mas é sim, o nosso cinema é muito importante. É importante pro nosso país, é importante pras pessoas, é importante pra nossa cultura, é importante pra nossa identidade como país, como sociedade, como gente. Então vá ver o filme. Vá. E outra coisa, é importante pra nossa história. Eu acho que é um filme que fala da história do Brasil, que conta a nossa história. E a gente fica vendo um monte de filme americano falando sobre a história dos americanos. E nós não somos norte-americanos. Nós somos sul-americanos. E somos brasileiros. Então vamos ver filmes sobre a nossa história. Pra gente entender a nossa história. Pra gente ver o que aconteceu no nosso país, da onde a gente vem, quem são esses personagens, que história é essa aqui o Brasil. Porque o fato da gente também ter muita gente que não reconhece a história do Brasil, e isso, a gente vê isso como uma certa ignorância, é também porque a gente não foi lá e buscou e viu. E esse filme precisa passar nas escolas, entende? Precisa estar na tela quente, precisa estar em todos os lugares. Não sei nem se tem aquela tela quente ainda. Mas entende? É porque a gente é muito colonizado e isso me dá muita irritação. A gente é muito colonizado pelos norte-americanos e a gente fica absorvendo tudo que é da história deles, e a gente sabe sobre a independência dos Estados Unidos. Quem se importa? Quem se importa? Eu não quero saber sobre a independência dos Estados Unidos. Claro que isso influencia, o Trump influencia na política brasileira. Sim, influencia. Mas eu não quero saber da história passada, pregressa deles, assim. Mas a gente consome isso. A gente consome e a gente fica discutindo. A gente vê o filme do presidente lá, americano. Qual deles? A gente viu 400. Todos a gente viu, né? Porque aí os atores são incríveis, aí eles concorrem ao Oscar. E aí esse negócio do Oscar Lincoln. também. Do Lincoln, aí a gente vai ver o Lincoln. Vai ver como é o nome dele, gente? O ator lá, que também... Daniel Day-Lewis. Graças a Deus você tá aqui, amor. Porque é uma pessoa que trabalha com isso, mas não lembra os nomes das coisas. Mas aí a gente vê o Daniel Day-Lewis. Nossa, ele está incrível. Não, Fernanda Torres está incrível. Fernanda Torres faz um trabalho incrível. Se ela vai ganhar o Oscar, não vai concorrer, não vai, isso não importa. Por quê? Isso não importa. O que importa é que o filme é muito bom e a gente tem que ver, e ele faz parte da história do nosso país. E a gente precisa conhecer a história do nosso país. Porque depois fica um bando de gente aí desconhecendo a história do país e fazendo escolhas erradas na existência, que é mais complicado. Vocês entenderam o que eu tô dizendo. Enfim. Então, primeiro eu quero dizer, veja o filme, coloca aí o que você achou, o que você sentiu e vamos ver cinema brasileiro, porque eu sou realmente uma pessoa que acredita que a gente tem que ir no cinema ver cinema brasileiro. Mas, o que eu quero falar pra vocês? O filme conta uma história terrível, que é do sumiço de uma pessoa, um cara chamado Rubens Paiva, que tinha sido deputado, mas na época que ele sumiu e ele foi sequestrado pela ditadura militar. Ele não era mais, ele era um engenheiro, ele tinha uma família, tinha 5 filhos e uma mulher. O filme é a história desse rapto, desse assassinato e dessa família. E dessa família que foi dilacerada, destruída e... O que foi? Nada, tô te ouvindo. Dilacerada, destruída e que teve que reinventar tudo. Essa mulher teve que se reinventar como mulher, e teve que se reinventar como mãe, e teve que se reinventar como profissional. Eu não sei como essa mulher sobreviveu, assim. Eu realmente não consigo me colocar no lugar dela e falar como é que eu faço agora, como é que eu levanto da cama, assim. Eu não sei como eu teria feito. E ela demorou anos pra conseguir ter um atestado de óbito desse marido, que desapareceu. Os militares diziam que não sabiam, a ditadura não sabia, ninguém sabia onde estava, mas descobriu-se que ele estava morto, que ele tinha sido assassinado, torturado a ponto de ser morto, então ele foi assassinado. E
E esse homem nunca foi encontrado esse corpo. Esse corpo nunca foi encontrado. E essa mulher passou por tudo isso e a gente acompanha isso e é terrível. E ao mesmo tempo a gente entende muito sobre o Brasil e sobre a nossa história. Porque o que eu quero dizer aqui isso continua acontecendo. A ditadura não acabou para quem mora na favela. A polícia continua entrando na casa das pessoas, continua sequestrando as pessoas, continua assassinando as pessoas. Isso continua acontecendo no Brasil inteiro. Então, como é que a gente lida com esse fato real da polícia, primeiro, do Brasil? Porque um menino acabou de ser morto do nada. Um tiro a queima-roupa em São Paulo. Que polícia é essa? Porque é uma polícia que foi forjada pela ditadura militar. Uma polícia que tá na base dela está a ditadura militar. Ainda. E aí eu vou ter que falar uma coisa mais complicada aqui, que estamos, né? Passamos por uma tentativa de golpe. Seríssima. Agora, 2024. Então a ditadura tá assim no nosso pé. Ela tá aqui do lado da nossa casa. Esse horror tá do lado da nossa casa. Tá tipo assim, muito perto. Poderia muito ter acontecido em 2022. Muito. E a gente estaria vivendo uma outra realidade em um outro país. Mas eu queria colocar que isso existe ainda. Essa polícia ainda assassina, ainda mata as pessoas. Pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas que estão desavisadas na rua de repente. E aí? É por isso que é importante assistir esse filme. Pra saber que aquilo não ficou lá. Que isso é a nossa história e continua sendo a nossa história. A ditadura não tá lá concentrada num período de tempo do Brasil. Não, ela construiu quem nós somos como país até agora. E continua até agora. Estamos sendo ameaçados por ela até agora. E aí eu vou fazer a pergunta mais séria desse vídeo, que é: por que a gente precisa desses militares? Por que continuamos gastando dinheiro com os militares? Por que pagamos ainda pensão para esses militares? Por que esses caras têm tanta importância no nosso país? Pra quê? Se eles não protegem a Amazônia, se eles não estão protegendo os indígenas, se eles não estão protegendo a nossa floresta, não. Se eles estão ganhando dinheiro pra caramba, pra quê? Então esse vídeo aqui ficou pesado agora e ficou político. Porque eu acho que a gente tem que falar sobre política também. A gente não pode ficar escondido achando que como a música do filme diz, que é uma música linda do Erasmo Carlos, que é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. E é preciso dar um jeito, meu amigo. E a gente precisa ficar muito ligado e muito de olho, porque é muito legal a gente ficar falando sobre amor e sobre relacionamento, sobre tudo isso. E eu acho que a gente tem que falar, e eu adoro falar, e o Emanuel estuda isso e trabalha com isso. Mas é também importante que a gente pense sobre a política do nosso país, e que a gente pense sobre a cultura do nosso país, e que a gente pense sobre a história do nosso país, principalmente. E que a gente questione algumas coisas que estão acontecendo. A gente quase passou por um golpe militar. De verdade, assim. Com um plano, com tudo. E aí, pessoal? A gente tá aqui um pouco vendo isso, lendo jornais, né? Mas o fato da gente não se engajar nisso, da gente não se revoltar com isso, me preocupa. Me preocupa da nossa sociedade não se revoltar com esse tipo de coisa. E aí as redes sociais, né? Porque a gente fica nas redes falando umas coisas, mas como é que faz pra gente realmente pensar sobre isso? E eu acho que esse filme tem uma importância de fazer a gente pensar sobre isso e discutir isso. Nossa, eu falei muito, amor. Tava muito engasgada com isso tudo. Você quer falar alguma coisa? Não, você tá não, eu acho que vou me abster dessa discussão. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que eu nem vou falar o que eu ia falar do filme pra não desviar, porque eu acho que você tá falando de uma coisa mais importante do que discutir o filme. Muito mais importante, porque o filme, a importância do filme é fazer a gente pensar sobre o nosso presente. E sobre como o nosso passado influenciou o nosso presente. E como esse passado não está tão distante da gente, pelo contrário. E é muito representativo, não sei se é essa palavra, mas é muito incrível que esse filme tenha sido lançado ao mesmo tempo e a gente esteja passando por todas essas descobertas
que a gente está vivendo na política brasileira agora, né? Quer dizer, houve um plano de um golpe. E de assassinar pessoas, né? Então, é muito que a gente possa falar sobre isso, pensar sobre isso de verdade, assim, de verdade. Então, eu gostaria muito de ter esse diálogo, assim, de vocês botarem aí embaixo. Eu sei que esse vídeo, talvez, as pessoas vão falar, esquerda, sei lá o quê, ela é petista, ela é qualquer coisa assim. Eu realmente não me importo, porque eu acho que o mais importante aqui... Eu não me importo, acho que isso que eu acho triste. Eu acho que você tem razão, tem que fazer isso mesmo, mas é que aí vira... E eu ia falar o nome do qual não se pode falar nas redes, porque causa tudo que causa, né? Então, você viu que eu não falei. Eu fui bem... Eu fiquei aqui calada. Eu vi uma entrevista dele outro dia que é maravilhosa. Eu tenho um certo... Eu sei lá, mas eu às vezes gosto de ver e falar, meu Deus, que loucura. Porque você fica ali um pouco estudando aquela psique, né? Me interessa, de certa forma, uma coisa meio assim. Mas que ele falando assim, não, sobre o plano de assassinato, né? Fala, não, mas não tem isso, bobagem, não tinha plano e tal. A gente... o Alexandre de Moraes, ele sai com 6 agentes de casa todos os dias. Entre parênteses, como é que a gente ia matar ele? Essa é uma frase que é muito bom, assim, porque você fala, não tinha plano, ele sai com 6 agentes todos os dias, como é que a gente ia matar ele? Calma. Então você fala, então a pessoa está cogitando com essa coisa. E é maravilhoso, né? E aí logo depois ele fala, não, matar o Alckmin, pra quê? Pra que matar o Alckmin? Ele fala isso? Maravilhoso. Então, a gente tá nesse lugar, esse é o nosso país. Esse é o nosso país, entende? É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso falar sobre isso, meu amigo. E minha amiga, e todo mundo. Eu virei... E agora eu virei o Lula. E aí o filho dele falando aquela outra entrevista que eu acho maravilhosa também. Quem nunca imaginou matar alguém? Depois a gente, né, ora e tal, e coisas, pede perdão por esse pensamento que é terrível, mas normal imaginar matar alguém. E aí é Freud, né? Eu falo, cara, é uma versão evangélica, que você vai orar e pedir perdão por aquela coisa que é terrível, mas ele está considerando que a gente fantasia coisas, achei interessante também. Enfim, mas era isso. Mas o vídeo que eu queria fazer era meio esse, e aí, pra gente, foi um vídeo um pouco mais sério e eu tava aqui realmente com isso muito entalado, porque essas questões... Eu tenho uma pergunta sobre isso, como é que você vai enfrentar o Natal... Aí eu ia chegar aí, porque esse vídeo chama Peru com Golpe. Porque, meu amigo e minha amiga, queridos, o Natal está chegando. Não teve golpe, mas vai ter Natal. Mas vai ter Natal. E o Natal vai ser um momento em que você vai... E aí você vai ter o contato, assim, que eu acho maravilhoso, que é um momento único. Pra mim é muito importante. Eu mandei outro dia pra Flor o vídeo do Caio Coppola, explicando por que tudo isso é um surto. Não mandei, né? Eu mostrei pra você. Não, eu não quis ver, porque eu não consigo o Caio Coppola, desculpa. E eu gosto de ver essas coisas, entendeu? Emanuel, ele vê todos os lados, e aí ele vai... Não que eu concorde, não é isso não, o ponto. Mas você vê, Mas você tá muito mais... Você é muito mais... Nesse sentido, você é muito mais saudável do que eu, assim. Porque eu fico muito raivosa com a situação toda. E você vai vendo os lados, vendo isso aqui. E você vai ouvindo também o que as pessoas que estão achando que é um surto estão falando. Porque isso está existindo. O que vai ocorrer é que no Natal, do seu Natal aí, vai ter gente dizendo, mas foi graças a ele que não teve golpe. Esse diálogo vai acontecer, se é que já não está acontecendo. E eu acho interessante que isso seja tão assim extremo que a gente esteja vivendo, né? Essa produção de necessidade de localizar a mesma coisa em lugares tão diferentes para conseguir sobreviver. Então eu preciso dizer que isso é uma outra coisa, eu preciso dizer que aquilo é aquilo para conseguir continuar. E não ser capaz de maneira nenhuma de revisar as minhas crenças com os dados vindos da realidade. É muito interessante isso mesmo. A gente tá dizendo, eu não vou revisar as minhas crenças com aquilo que vem da realidade. Eu me recuso. Isso é a nossa vida hoje, de modo muito geral. E acontece em muitos níveis. Isso é uma manifestação disso. Isso acontece em muitos níveis da nossa existência. Então, quando algo entra em choque com o seu sistema de crenças, você apaga.
E comentem no vídeo, mandem esse vídeo pra alguém e é isso. E é muito... Eu fico muito tempo sem falar aqui no YouTube. Quando eu vou falar... Eu queria dizer uma coisa, desculpa, sobre o vídeo. É porque tem uma coisa no filme, eu queria indicar o livro do Dunker, que é muito legal esse livro mesmo, sobre luto. É muito bonito, que gente. Que é sobre o luto infinito, né? Que tem a ver com a história do Andy Stock, que é quando você não tem acesso à materialidade desse objeto que foi perdido, desse outro, no caso o pai ou o marido e tal, a dificuldade de fechar o luto quando você não tem contato com isso, né? Isso tem a ver com esse conceito de luto infinito que o Dunker trata aqui muito, muito bem no livro. Tem muitas coisas nesse livro além disso, mas se você quiser estudar sobre isso, eu acho que é muito bacana. É um livro sobre luto muito legal, em muitos níveis de leitura, de interpretação. E a gente podia ter falado sobre como essa mulher viveu esse luto, né? Como ela fez. Pois então, porque o atestado de óbito de certa forma, conseguir fazer esse luto, concretizar ele de alguma forma, de algum jeito, falar, bom, eu tenho o reconhecimento de que houve uma morte, né? Então, e aí porque as pessoas diziam que ele luto. não tinha sido nem preso. Então é uma coisa que você... Então, para você poder fazer o luto, você tem que reconhecer que a morte ocorreu, a perda ocorreu, né? Então você tem que dizer, morreu. Então tá, isso tem um reconhecimento de um grupo, né? Isso está marcado, essa perda... ir para essa realidade de que isso ocorreu para que você possa então processar o luto. Isso tem a ver com a ideia do luto infinito, né? Então que só ocorre lá no final do filme, né? E como a luta dela por isso. E eu queria dizer que a maior importância que o Oscar pode trazer para esse filme não é ele dizer pra gente que o filme é bom, porque a gente não precisa que os norte-americanos digam pra gente que o cinema que a gente faz é bom, pelo amor de Deus. Nem que a Fernanda Torres é uma grande atriz. A gente não precisa disso. A gente vê a Fernanda Torres há anos fazendo tudo, fazendo comédia, fazendo drama, fazendo filmes incríveis. A gente não precisa, a gente sabe que ela é uma grande atriz. Mas, se a gente concorre ao Oscar, mais gente vai ver o filme. E talvez isso faça algum tipo de mudança, porque pessoas que talvez não saibam tanto sobre essa história, e sobre a ditadura militar, e sobre aquilo que destruiu uma família, e destruiu muitas famílias, né? A gente está vendo a história do Rubens Paiva, mas muitas famílias foram destroçadas por conta da ditadura militar e de todas as outras ditaduras que a gente sabe que o mundo já viveu. Mas o Oscar, ele vai fazer com que mais gente assista. Agora já são 2 milhões de pessoas que assistiram esse filme. É muito poderoso isso, sabe? Pra gente. A gente precisa espalhar esse filme, dizer vai ver, e falar pra nossa avó e ver, pro nosso tio e ver, pra todo mundo ver. Mas isso faz com que o filme vá, e muita gente assista. Então isso é muito importante também, da coisa do Oscar. Mas não que o Oscar vá dar pra gente um respaldo artístico dizer que o filme é ou bom, dizer né? que o filme é bom. Não é sobre isso. Essa história, o filme merece ganhar o Oscar. Gente, mas quem merece ganhar o Oscar ou não merece ganhar? Qual que é o filme que não merece ganhar o Oscar? Não, esse filme não merece, não. Isso é uma discussão besta. Besta. E isso vai fazer o filme ter valor ou não, ou isso, o valor tá conectado ao Oscar. Não é a questão, né? Realmente não é. Mas... É isso. Beleza, galera. Então até já. Mês que vem. Até janeiro? A gente já tá em dezembro, nesse momento. Leio aqui no meu celular, 1º de dezembro. Caramba. Então a gente se vê em janeiro. Feliz Ano Novo! Beijo, Feliz Natal! gente. Feliz Ano Novo! Beijo, até já. Tchau.